Graça e paz. Amém. Gostaria de começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta, baseado em cima do texto que nós lemos. Se Jesus estivesse em sua festa, seja a sua festa de aniversário, de 15 anos, seja a sua festa de casamento, seja qual for a festa do seu filho, se Jesus estivesse presente na sua festa, ele transformaria a água em o quê? Nós vimos o texto sagrado que diz que Jesus transformou água em vinho. Mas e se ele estivesse na sua festa? Ele transformaria a água em o quê? Em Coca-Cola, Gatorade, transformaria mesmo em vinho, cerveja, uísque. Jesus transformaria a água em o que na sua festa? Estou esperando uma resposta. Jesus transformaria água em o que na sua festa? O que me chama muito a atenção nesta passagem é que o casal não está sabendo do problema. Diga, o casal não está sabendo do problema. Coitados, acabaram de casar. E os problemas já começaram. Casamento é assim. Casamento é assim para todo mundo. Basta você casar e já começa os problemas. Só que, como eu disse, o que me chama a atenção é que este casal não tem nem ideia do problema que está acontecendo. O vinho acabou. Imagine dentro do texto e do contexto, dentro da questão cultural daquela época, a vergonha que seria em uma festa de casamento acabar o vinho. Assim que o casamento começa, os problemas começam. Mas o que podemos observar é que a maioria das pessoas que vão se casar, ou que já estão casados, não tem nem ideia dos problemas que podem acontecer. Quem tem acompanhado as reuniões já sabe que o momento mais difícil em um casamento, e o momento que as pesquisas mostram que tem o maior número de divórcio, é no primeiro ano de casamento, é quando o primeiro filho nasce, e quando os filhos crescem, se casam ou saem da casa, e fica só o casal dentro de casa. São os 3 momentos: o primeiro ano de casado, quando o primeiro filho nasce, e quando os filhos se vão, e só fica o casal. São os momentos mais difíceis, e nós podemos ver que assim que este casal, eles se casam, passam pelo cerimonial, e estão fazendo uma grande festa, os problemas começam. Mas eles não têm nem ideia dos problemas que estão acontecendo. E assim é com a maioria das pessoas que pensam em se casar e não se preparam, não estudam, não se fortalecem para o casamento, e das pessoas que se casaram de qualquer jeito. Os problemas começam, mas eles não têm nem ideia dos problemas que estão acontecendo. Geralmente, quando alguém vem procurar o pastor, é porque o casamento já está totalmente destruído. Não é porque tem um problema, mas é porque já tem um divórcio. O casal já não dorme mais na mesma cama, o casal já não se conversa mais, cada um está tendo a sua vida, e geralmente um com uma outra pessoa e o outro com outra pessoa. Mas quando casamos,
os problemas começam. E muitas vezes nem percebemos os problemas. Mas o bom é quando se começa um casamento, mesmo o que foi preparado, ou sem nenhum preparo. Já falei algumas vezes, quando eu casei com a pastora Carla, eu falei para ela, se prepara porque o primeiro ano é terrível. E ela não acreditou muito não. Mas passado algumas semanas, alguns meses, ela já começou a perceber que quando casa, os problemas começam. Mas havia tantos problemas, havia tantos espíritos malignos, havia tantas maldições hereditárias, que foi um ano terrível. Quase nos separamos. Mas aí entra o segundo ponto. Porque o primeiro ponto, o casal não sabe dos problemas. E o segundo ponto é, as pessoas que sabem devem levar para quem sabe resolver. Quem está sabendo dos problemas tem que levar o problema para quem pode resolver. Maria, mãe de Jesus, provavelmente uma das pessoas muito próximas ali da família, porque deixa registrado que ela foi convidada, que Jesus foi convidado, e que os discípulos também acompanharam Maria, acompanharam Jesus a Caná, as bodas e a essa festa que nós estamos falando. Mas os noivos não sabem. E pelo que observamos, a primeira pessoa que consegue identificar o problema é Maria. Diga, Maria. Não é à toa que a palavra de Deus diz que ela é uma mulher sábia, que ela é uma mulher bem-aventurada. E ela chega para Jesus e diz para Jesus, acabou o vinho. Por isso, uma das coisas que nós temos que ter, quando vamos nos preparar para casar, quando casamos, quando há um problema no nosso casamento, nós devemos levar o problema para quem pode resolver o problema. Quem sabe do problema, diga, eu sei qual é o problema. Então, eu que sei qual é o problema, eu tenho que levar este problema para quem pode resolver. O problema fica pior quando você, muitas vezes, vai falar até com os seus pais, que você sabe que tem um casamento terrível. Muitas vezes a situação fica pior quando você vai procurar aquela vizinha fofoqueira. A situação ainda fica pior quando você vai procurar aquele seu amigo que não sabe nada de casamento e que ainda está vivendo a balada, que está toda quinta, sexta, sábado e domingo saindo de balada, que fica com todo mundo. O problema ainda fica pior quando você apresenta ele para os pais que possuem um casamento destruído. O problema ainda fica pior quando você apresenta para os seus vizinhos fofoqueiros, para os seus amigos despreparados. Quando há um problema, seja ele pessoal, seja ele familiar, financeiro, espiritual, você deve apresentá-lo para a pessoa certa. E foi exatamente o que Maria fez. Maria não chegou para os noivos e não estragou a festa. Não tem ninguém casando hoje não, né? Porque não quero estragar a festa de ninguém e falar assim, olha, você casa e os problemas começam. Maria não chegou para o noivo e falou, e agora, o que você vai fazer? Ó, corre lá para o bar, lá, corre lá para o boteco, pega lá uns galões de vinho lá que acabou aqui. Maria não levou o problema para o casal, mas ela levou para quem podia realmente resolver o problema. Posso te fazer uma pergunta? Quando você tem um problema, você leva para quem? Você leva para os seus pais? Você leva para os seus vizinhos? Para os seus amigos? Você leva para um pastor, para um psicólogo, para um administrador? Ou você pega o seu problema e apresenta ele a Jesus? O que eu acho interessante é que Maria foi toda cheia de boa vontade e disse para Jesus, Jesus, acabou o vinho.
E Jesus não foi mal educado, mas colocou as pessoas nos seus devidos lugares. Falou, mulher. Jesus rompe o laço, o cordão umbilical. Ele rompe a questão afetiva, mãe e filho. E ele diz, o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Não é você que diz qual é a hora e o que eu tenho que fazer. Quem diz o que eu tenho que fazer é o Pai. Jesus diz que tudo que ele falou e tudo que ele fez, foi o Pai que falou para ele e o instruiu a falar e a fazer. Jesus tira Maria daquele negócio. Maria, e nenhum santo casamenteiro tem a ver com o casamento de Deus, com os princípios de Deus. Mas alguns já casaram debaixo da palavra de Maria, que não é Maria, mãe de Jesus, mas é Maria que se diz mãe de Deus e é um espírito maligno. Quantos já para namorar, já não arrumaram um namorado debaixo de simpatia e fazendo um pedido a um santo casamenteiro, que sabemos que por detrás é um espírito maligno. Por isso, se você fez isso, se o seu namoro, se o seu casamento é um casamento arranjado, é um casamento que foi negociado, que foi ofertado, que está debaixo de ofertas, oferendas, simpatias, debaixo de santos, imagens de escultura, e idolatria e miséria, você precisa colocar isso de lado e colocar o seu casamento, o seu namoro, o seu compromisso diante de Deus. O casal não sabe dos problemas, mas as pessoas que sabem devem levar para quem sabe, para quem pode resolver o problema, para Jesus. Terceiro ponto. Quem está disposto a ajudar, deve obedecer. Maria entende que os vínculos foram quebrados, que o cordão umbilical foi cortado, que não é mais ela, e a influência dela como mãe, como uma mulher sábia e bem-aventurada, que vai guiar os passos de Jesus, mas que vai ser a palavra de Deus Pai sobre Jesus. Quem está disposto a ajudar deve obedecer. E Maria não fica chateada, porque não foi uma resposta mal criada, mas foi colocando cada um no seu lugar. Coloque os seus pais nos lugares de pais. Coloque os seus vizinhos no lugar de vizinhos, os amigos no lugar de amigos, e coloque Deus no lugar de Deus. E Maria diz para as pessoas que estão em volta, façam tudo que Ele mandar. Obedeçam a Ele. Diga, obedeça a Jesus. Se você quer ajudar um casal, se você quer ajudar uma família, se você quer ajudar alguém, você tem que aprender a obedecer. E ela diz isso às pessoas que estão em volta, e Jesus começa a dar direção. Está vendo as talhas? Está vendo estes lugares aonde essas 6 talhas, aonde os judeus colocam água para purificação? Então enchem de água. E as pessoas que estavam em volta começam a obedecer. Diga, o milagre começa com obediência. Ele diz, enchem as 6 talhas de pedra com água. Não havia água, estavam secas. E ele diz, encham de água. E eles obedeceram e encheram de água. E em seguida, aquela água, ela começa a ser servida. Só que a água foi transformada em vinho. Vocês sabiam que é muito fácil transformar água em vinho? Quantos sabiam que é muito fácil transformar água em vinho? Qualquer um transforma água em vinho. Sabia disso? Qualquer um.
Se você falar com qualquer cientista, ele vai falar, transformar água em vinho é fácil. Pergunta, é fácil, pastor? Só que para transformar água em vinho, é mais ou menos, o que tem que acontecer é uma reação química, uma reação física, uma reação que é comparada a uma bomba nuclear. Então é fácil, é simples. Só que vai fazer muito barulho, vai fazer muito estrago, vai acabar com a festa. E a grande questão é que Jesus transformou água em vinho sem fazer nenhum barulho. Sem machucar ninguém, sem prejudicar ninguém. E a festa continuou. E Jesus transformou água em vinho. Fala, é muito fácil fazer a transformação. Fala, é fácil transformar água em vinho. É fácil transformar água em Coca-Cola. Estou contextualizando, não sei no que você vai pedir aí que Jesus vai transformar na sua festa, né? Se é água em Coca-Cola, se é água em água de coco, se é em vinho, cerveja, uísque, 50 anos, não sei, né? É fácil. Diga, uma transformação. É simples e fácil. Os cientistas podem fazer, mas vai causar uma grande destruição. É como explodir uma bomba nuclear. Mas Jesus, ele faz com a maior facilidade, com a maior simplicidade. O que eu gostaria de comparar é que a ciência é boa. E Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E nós vimos aqui no vídeo um problema causado pela tecnologia, ou alimentado pela tecnologia, ou um problema usando a tecnologia. Porque este tipo de traição que passou o vídeo não é moderna. Quantos já estudaram português e literatura? Se você pegar todos os escritores da literatura portuguesa que nós estudamos na escola, a maioria deles morreram com 28, 30 anos, não foi isso? De tuberculose, não é? E todos eles tinham um amor platônico. Que é sobre o que fala o vídeo. E que Jesus diz, se você olhar para uma mulher ou para um homem com desejo de morder os lábios, se tiver uma reação física, é adultério. Antes de Jesus, a lei dizia, se você se deitar com uma mulher, se você se deitar com um homem, se você se deitar com um animal, é porque a Bíblia fala que também é pecado. E era comum já isso, já desde a antiguidade. Não só no interior de São Paulo, não. É muito comum. Se você conversar com alguns médicos, é muito comum de sexta-feira à noite. Mas vamos deixar isso para lá. Mas eles tinham um amor platônico. E antes de Jesus, o pecado de adultério estava na consumação do ato. Mas quando chega o tempo de Jesus, o tempo da graça, porque as pessoas dizem, o tempo da lei era muito pesado. Agora estamos no tempo da graça. Não, mas Jesus diz, no tempo da graça é diferente. Na lei, era pecado. E condenado ao apedrejamento, à morte. Se fosse pego no ato do adultério. Mas Jesus, quando ele vem, ele diz, agora é um outro tempo. Se você olhar para uma pessoa e desejar no seu coração e morder os seus lábios, já é adultério. Diga, já é pecado. Por isso que nós vemos que os grandes escritores e poetas morreram cedo, porque morreram no pecado. Morreram desejando, sonhando, apaixonados, um amor platônico, um amor doentio. E agora nós vemos isso com muito mais frequência, não só nos intelectuais, mas também nos tolos. Diga para a pessoa que está do seu lado, não seja tolo.
Não fui eu que falei. Quem está disposto a ajudar deve obedecer. O casal não sabe de nada. Quem sabe, leva para Jesus. Você sabe o que o seu marido está passando? Você sabe do problema que a sua esposa está passando? Você sabe do problema que está acontecendo dentro da sua casa? Então leve para Jesus. Pastor, eu ainda não tenho um problema e estou doido para arrumar um problema. Eu ainda não tenho um namorado. Leva para Jesus, pede para Ele. Quem está disposto a ajudar deve obedecer. Quando nós falamos de namoro, eu gosto muito da palavra, ao invés de namoro, compromisso. E nós temos que entender que nós temos que casar por causa de um projeto. Diga, o casamento é um negócio. Quando Abraão vai casar o seu filho, ele diz, é um negócio. Casamento é um projeto. E é um projeto de Deus. Diga, o casamento é um projeto de Deus. O projeto de Deus é a família. E a família não é uma instituição falida. Não é uma instituição fracassada. Mas é uma instituição sagrada. Queira a sociedade ou não, queira você concordar com a palavra de Deus ou não, você vê que quem trata o casamento e a família com respeito, com temor e segundo os princípios de Deus, vence. E quem trata o projeto de Deus, a família, de qualquer jeito, de qualquer forma, sempre vive em maldição e morre cedo. Casamento não é lugar para brincar. Casamento é algo muito sério. Casamento é uma instituição sagrada e criada por Deus. E abençoada por Deus. E quando nós queremos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, a maldição recai sobre nós. Por isso não brinque de namoro. Não brinque de casamento. Não brinque de casinha e de família. Porque quando você faz isso, você está brincando com o maior projeto de Deus, que é a família. Vocês casaram por causa de um projeto. E este projeto se chama família e é um projeto de Deus. Mas todas as pessoas, quando vão se casar, elas devem olhar para o projeto, não só o projeto de Deus, o projeto maior, mas elas precisam olhar para o seu projeto menor. Quando há um casamento, quando há um compromisso, você deve olhar se o projeto dele, se o projeto dela vai fazer bem para você. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que o projeto é ir morar lá nos Estados Unidos. Se você vai casar com ele ou com ela, que o projeto pessoal dele é ir morar nos Estados Unidos, você tem que colocar isso na balança. Eu vou fazer parte desse projeto? Desde o começo eu falei para a pastora, olha, não tem jeito. Eu já tentei, mas não tem jeito, eu vou ter que ser pastor. Você está de acordo? Sim. Mas muitas vezes, no decorrer, os projetos não batem. Por isso, quando você fala de namoro, de compromisso, de casamento, você tem que olhar o projeto que a pessoa tem. Você tem que olhar os sonhos que ela tem. E se os sonhos dessa pessoa são os mesmos sonhos que os seus. E aqui eu estou falando para todos. Ah, pastor, eu estou no segundo casamento. Amém. Eu estou no terceiro casamento. Amém. Se você errou antes, se erraram antes, que sirva de lição, que sirva de esterco,
mas que você possa começar, que você possa recomeçar do jeito certo e com a pessoa certa. Não existe pessoa perfeita, mas existe pessoas que se encaixam no seu estilo de vida, que se encaixam no seu projeto, nos seus sonhos. Por isso, geralmente, quando o homem vai namorar, né, vai um amigo lá e fala, olha, tem uma amiga minha que quer te conhecer. Qual é a primeira pergunta que o homem faz? Vocês já sabem já, né? Como é que ela é? Não é assim? Não é a primeira pergunta que os homens fazem? Ah, legal, ela quer me conhecer, ela me achou bonito. Lá dentro você fala, que doida, mas eu quero conhecer ela. Como é que ela é? Não é assim a primeira pergunta do homem? Agora, e a primeira pergunta da mulher? Hã? O que ele faz? Quanto ele ganha? Não é assim? Fique atento às perguntas. Que você possa fazer a pergunta como ela é. Que você possa perguntar o que ele faz. Mas que você comece, que a sua segunda pergunta seja, quais são os seus sonhos? Sabe por que eu casei com a pastora Carla? Porque o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eu casei com a pastora Carla porque ela tinha sonhos. E quando ela começou a me contar dos sonhos, ela falou, olha, eu juntei as moedinhas, eu terminei o curso técnico de contabilidade. Mas e como é que foi? Como é que aconteceu? Você estava trabalhando? Não, eu juntei as moedinhas, eu ajudei a minha mãe, meu pai vendeu isso, nós vendemos aquilo, vendemos café. Eu lembro que eu juntava as moedinhas para pagar mais ou menos em torno de R$180, que era a mensalidade. Ela tinha um sonho, que era fazer um curso técnico. E estava trabalhando numa agência de emprego e ela dizia, o meu sonho é fazer uma faculdade. Vai ter que vender muito café. Mas ela tinha um sonho. Eu casei com ela porque ela tinha sonhos. Ditado popular diz que se você não tem um sonho, você já está morto. E eu procurei casar com uma pessoa que tinha vida, que tinha sonhos, que venceu o primeiro degrau, porque foi um grande degrau, para não dizer um grande obstáculo, fazer um curso técnico. E tinha o sonho de fazer uma faculdade. Hoje já está mais tranquilo, mas eu lembro que 10 anos atrás, nenhuma empresa de Suzano queria contratar ninguém do Badra. Primeiro porque tinha que gastar 2, 3 conduções. E por outros motivos. Para conseguir emprego foi uma luta. Foi um desafio. Mas ela tinha sonhos. E ela foi vencendo os degraus, os obstáculos. E você pode vencer. Basta você ter um sonho. Família é um projeto de Deus. Mas qual é o seu projeto? Eu não sei se é unânime, mas vocês casaram ou vão se casar para serem felizes e realizados, não é isso? Eu sei que muito homem casou só para ter relação sexual. E muita mulher também. Mas geralmente casamos para fugir da casa do pai, para fugir dos problemas da nossa casa, fugir dos problemas dos nossos pais. Mas, no fundo, todo mundo quer namorar, todo mundo quer ter um compromisso, todo mundo quer se casar para ser feliz e realizado. Ou estou enganado? Ah, pastor, meu marido casou para me fazer infeliz, não é possível. E o problema é que ele está conseguindo, né? Esse que é o maior problema. Porque se o seu companheiro desistiu da vida, se o seu companheiro desistiu do sonho e do projeto, se o seu companheiro está fazendo tudo errado, isso não significa que você também deve fazer tudo errado. Que você também deve abandonar os sonhos e projetos.
se ele está conseguindo fazer você infeliz. O problema não é ele. O problema é você, que está deixando e que está sendo infeliz e fracassado. Se eu pudesse falar para você um conselho só, eu falaria tanto para os jovens que ainda não possuem um compromisso, para aqueles que estão próximos de se casarem, e tanto para aqueles que estão em meio a um casamento, tanto tendo sucesso quanto fracasso, ou para aquele que está recomeçando como a mulher do poço, depois de 6 relacionamentos, eu diria, foque no projeto. Se case com o projeto. Eu e a pastora estamos casados há quase 15 anos. Eu mudei muito. A pastora Carla começou a mudar. Ela engordou 5 quilos nos últimos meses. Eu mudei muito. Ela começou a mudar. Mas uma coisa não mudou. Sabe o que é? Exato. O projeto. O meu projeto de ser uma bênção para ela e o projeto dela de ser uma bênção para mim e nós termos uma bênção na nossa casa. Por isso nós mudamos. Nós crescemos, nós amadurecemos. Em muitas áreas melhoramos, em outras pioramos. A idade começa a chegar. Os problemas de saúde, tanto é que é tanto na saúde quanto na doença, na riqueza e na pobreza. Meu Deus. Mas o casamento continua firme. Um casamento continua firme quando o projeto não muda. Quando os dois mantêm o mesmo projeto. Eu gosto muito do jogador de basquete, o Oscar. Conhecem ele? O mão santa. E ele diz, a minha mão não é santa não. Pode até falar que é santa, mas a minha mão é treinada. Eu tive que treinar muito para chegar onde eu cheguei. E quando ele foi se casar, a mulher dele estava nos últimos meses de faculdade. E ele foi chamado para fazer parte de um time de fora, de ir para os Estados Unidos. E ela falou, não, nós vamos casar. Eu vou abrir mão do meu projeto pessoal para investir no seu projeto pessoal. E ele disse que por mais de 10 anos, ele ia de manhã, treinava muito. Chegava em casa, ela tinha cuidado da casa. Ela tinha feito o melhor almoço que um atleta pode ter. Ela tinha preparado a cama para ele dormir a parte da tarde e no final da tarde voltar a treinar. E até hoje ele diz, o sucesso da minha carreira é por causa da minha mulher. Porque compraram um projeto, viveram um projeto. Faça de tudo para ser feliz. Não é difícil ser feliz. A vida é feita de pequenas decisões. Mas que hoje você possa fazer a maior decisão da sua vida, que é ser feliz. A vida é feita de pequenas decisões, de pequenas escolhas. Mas faça hoje a maior e mais importante decisão da sua vida, a de ser feliz. Vou terminar com alguns conselhos bem simples. Dê muita importância para a felicidade. Foque em fazer os outros felizes. Vocês sabem que toda vez que eu chego aqui eu falo, vocês estão felizes? Porque durante vários anos, no começo do meu casamento, eu perguntava para ela, você está feliz? É lógico que eu fazia essa pergunta depois, quando ela estava comendo batata frita, né? Quando a gente estava comendo pizza. Eu não perguntava quando ela estava chorando, que foram muitas vezes. Então, mas foque no projeto e faça de tudo para ser feliz. Faça a pessoa do seu lado feliz.
faça o seu companheiro feliz. Sabe por que Jesus diz para você dar a outra face? Porque quando alguém te faz mal, você retribui o mal com o mal. É a lei da recompensa, da retribuição. Se alguém te faz o mal, é natural que você vai fazer o mal. Mas Jesus está falando assim, não está falando assim, ó, não seja um bobo, não seja um trouxa. Ele está falando, entenda o processo da vida. Não é porque alguém te fez o mal, que você vai retribuir com o mal. Porque se alguém te fez o mal, você faz mais mal para ele, e ele faz mais mal para você. Qual vai ser o final disso? O divórcio, a morte. Ah, me traiu, pastor. Aí vai lá e trai também. Aí um trai o outro, até que chega uma hora que um mata o outro. E a gente vê isso direto nos noticiários. Então Jesus não está ensinando a você ser um bobo. Não está dizendo para que os outros te façam de bobo. Ele está dizendo, olha, entenda o processo. Se alguém te fez mal e você retribuir com o mal vai aumentando. Mas ao mesmo tempo, se você der a outra face, a pessoa te fez o mal e você quebra isto. Você quebra esta ligação, você quebra este ciclo. A pessoa te fez o mal e você faz o bem. A pessoa começa a te fazer o bem. E você faz mais bem para ela. E ela vai fazendo mais bem para você. Só que muitas vezes nós quebramos também este ciclo. Eu acredito que entre um casal deve haver uma boa competição e uma competição saudável. Em quem faz mais. Em quem abençoa mais. Em quem surpreende mais. Por isso, foque na felicidade. E amplie a felicidade. Olhe menos para os problemas. Diminua os problemas. Dê menos importância para os problemas. E resolva logo os problemas. A Bíblia diz, não se deite sem resolver um problema. É durante a noite. É no calor do cobertor que os problemas crescem. Se você está com um problema com uma pessoa, não deixe o problema para o dia seguinte. Não veja este problema como um grande problema. Veja como ele é. Diminua ele e resolva ele. Diga, é simples. Transformar água em Coca-Cola é simples. Transformar água em vinho é simples. A sua festa pode continuar. Tem pessoas que estão trabalhando para que a sua festa continue. O maior interessado em que o seu casamento continue é Deus. Tem muitos problemas que nem chegam ao seu ouvido, porque Deus resolve antes. E aqueles que chegarem, não deixe para o dia seguinte. Veja ele como ele realmente é. Diminua ele e resolva os problemas. Fazer um paralelo entre homens e mulheres. Que vocês me perdoem. Mas eu perguntei para a pastora assim, ó, fala quais são os 3 problemas aí no casamento para as mulheres. Ela falou, depois eu vejo isso. Estou sem tempo para ver problema. Aí eu tive que fazer sozinho. Sabe qual que é o maior problema dos homens? Diga, eu sei, eu sou homem. Os homens. Sabe qual que é o maior problema dos homens? O primeiro, eu vou falar só 3, tá bom? Só 3. Não vou fazer uma lista, não. Fica tranquilo, tá? Só 3. O primeiro problema do homem é a mentira. Homem tem um pezinho para mentir. Se você quer ser feliz, pare de mentir. Até mesmo porque a Bíblia diz que quem não, pastor, não estou mentindo não. Quem diz que não mente já está mentindo. Então nós mentimos sim, o homem mente. Nós mentimos. A grande questão é que você precisa se arrepender. E até mesmo porque Jesus diz que o pai da mentira quem é? E se você é um mentiroso,
Quem é o seu pai? Quando o homem está mentindo, ele coloca a sua identidade. Ele está dizendo, eu fui criado, o meu pai, aquele que manda, aquele que domina a minha vida, é Satanás. Por isso, homens, viva a verdade. Vença a mentira. Errou, errou. Errou, pede perdão. Errou, se arrepende, se converta. Mas mentir vai te levar para um caminho, vai te fazer caminhar mais rápido e para mais longe de Deus e para mais perto do seu pai Satanás e o inferno. Por favor, só os homens. Eu vou vencer a mentira. Agora, e as mulheres? Diga a fofoca. Como tem mulher fofoqueira? Sabe, eu fico olhando aqui às vezes, e nós falamos aqui dos problemas. Quem a gente procura, para quem a gente leva os nossos problemas, para quem a gente abre o nosso coração. Eu vou te confessar uma coisa, posso confessar? A maioria das pessoas abre o coração para uma pessoa que tem o espírito de pombagira, o espírito de prostituição. Pode prestar atenção. Ao invés de procurar uma pessoa que é exemplo, uma pessoa que é modelo, uma pessoa que vai poder te orientar, uma pessoa que vai poder te aconselhar, uma pessoa que vai poder orar por você, uma pessoa que vai colocar esses demônios para fora, eles vão procurar alguém que tem um espírito demoníaco. E esse espírito demoníaco atrai as pessoas que estão em prostituição, que são rebeldes, que são desobedientes. Quantos querem um milagre na sua vida? Ele começa como? Com obediência. Diga, o milagre começa com obediência. Mas a maioria das pessoas que estão com problema vão procurar uma fofoqueira, que por detrás tem um espírito de pombagira. Por isso o primeiro problema dos homens é a mentira. Se você quer ser feliz e ter um casamento abençoado, homem, vença a mentira e o pai da mentira. E as mulheres, vençam a fofoca e a mãe da fofoca, que é a pombagira. Se todo mundo que tem problema te procura, manda essas pessoas embora e manda embora a pombagira que está por detrás. Porque se uma pessoa tem problema e você está com problema, você tem que mandar ela procurar quem ela deve procurar. Pessoas preparadas, capacitadas, pessoas sábias, pessoas ungidas, procurar Jesus. Então o primeiro problema que as mulheres precisam vencer na sua casa é a fofoca. As mulheres vão fazer unha, vão fazer o cabelo, e em meia hora contam todos os problemas que estão vivendo no casamento com a mulher. Fala tudo que o marido é, o que o marido não é. Mulheres, você quer ser feliz de verdade? Então vença a fofoca e o espírito de pombagira. Vamos para o segundo dos homens. Os homens, qual é o primeiro? A mentira. E nós vencemos a mentira com a verdade. Nós vencemos Satanás com Deus. O segundo obstáculo, o segundo problema que os homens têm enfrentado muito e tem feito dele um infeliz, fracassado e uma família destruída, é que o homem é fugitivo. Ele mente e em seguida ele foge. Aí ele foge. O que tem de homem que tem que trabalhar de segunda a segunda, eu vou falar para vocês, é mentira. É mentira. Porque a maioria das empresas não tem dinheiro nem para pagar a hora extra. Homem que está trabalhando de segunda a segunda, 2 turnos por dia, é mentira. O que ele está fazendo é mentindo e fugindo. Quer vencer, homem? Então fale a verdade. E para de fugir. Fica na sua casa, resolve os problemas, cuida da sua mulher, educa os seus filhos, que estão indo para o inferno. Fale a verdade e pare de fugir.
Mulheres, fofoca, murmuração. Segundo ponto das mulheres, que fazem de todas as mulheres e das suas casas uma desgraça, é a murmuração. Pastor, como assim da minha casa? Porque a Bíblia fala, é melhor morar no deserto do que em uma casa que tem uma mulher rinchosa que só murmura, que só reclama. Não trocou a lâmpada de novo, né? Seu frouxo. Mulher murmurenta, o homem prefere se divorciar, pagar o preço, pagar a pensão, ficar longe, morar no deserto, vender as roupas. Mas a própria Bíblia diz, o homem não aguenta ficar em uma casa que a mulher é rinchosa, que a mulher é murmurenta, que a mulher só reclama da vida. Para de murmurar, mulher, e começa a agradecer. Inclusive a agradecer pelo marido que você mesmo escolheu. Para de fazer fofoca, manda esse espírito de pombagira embora, para de murmurar e começa a agradecer e a adorar. Terceiro ponto dos homens, mentira, fugitivos e prostituição. Verdade, fique e resolve os problemas e seja fiel. O maior problema dos homens tem sido a prostituição. Mulheres, fofoca, murmuração, falta de sabedoria. O que a Bíblia mais adverte às mulheres é que as mulheres precisam ser sábias. Eu não estou defendendo os homens, não. Até mesmo porque eu conheço os homens. Conheço muito bem. Mas 99,9% dos homens que caem em adultério, o problema começa com uma mulher fofoqueira, uma mulher que murmura e uma mulher que não tem sabedoria. Eu gosto muito de uma pastora. Logo no começo do meu ministério, ela foi muito importante, foi uma intercessora. E ela dava o testemunho dela, ela falava assim, olha, meu marido me traiu, sabe por quê? Porque eu joguei o meu marido nos braços da outra. Meu marido chegava em casa, eu só murmurava. Meu marido chegava em casa, eu só humilhava ele. Chamava ele de tudo, de banana. Tem umas outras, né, não posso falar agora, mas ela falou assim, a culpa do adultério no meu casamento é que eu era doente. Eu tinha tantos problemas de alma. Eu tinha tantas feridas. Eu era tão triste, tão amargurada, sentimentos de rejeição. Eu era tão fofoqueira, tão murmurenta e não tive sabedoria. Eu mesmo peguei o meu marido e coloquei nas mãos de outra. Ele chegava em casa, não tinha comida para ele. Ele chegava em casa, não tinha roupa passada. Aí ele ia na casa da outra. A outra dava comida, a outra passava roupa. E ela fala, eu tive um marido, um casamento. E começou muito bom, muito bem. Diga, tinha vinho. Mas logo no começo o vinho acabou. E ao invés de eu seguir a palavra de Deus, e isso que nós estamos vendo hoje, ela colocou o marido dela para fora de casa. E ao invés de ser sábia, eu vou te falar uma coisa. É mais fácil uma mulher, com a sua sabedoria, edificar uma casa e um casamento, do que um homem. Pergunta, por quê, pastor? Porque geralmente o homem é o que mais fica longe de casa. E a mulher é a que fica mais tempo e está mais próxima dos filhos. Por isso, se tivermos mulheres sábias, rapidinho, a gente transforma a água em qualquer coisa. Seja no que você quiser. Vitamina de banana, sei lá, mas a gente transforma. Quem viu o problema? Uma mulher. Quem teve sabedoria para dizer, obedeçam a ele? Uma mulher. Mas quem fez o milagre
Foi Jesus. E quando ele fez o milagre, ele manda chamar o garçom principal. E o garçom principal experimenta e ele diz: o vinho agora está melhor. E agora ele chama, o garçom principal chama o noivo e diz: o vinho agora é melhor. Você tem que entender que quando Jesus está na sua casa, no seu casamento, quando você convidou Jesus para a sua festa, quando você chama Jesus para a sua vida, quando você chama Jesus para o seu casamento, para a sua festa, para a sua casa, cada dia fica melhor. Agora, no mundo o vinho acaba. E o casamento fica sem graça, até mata a sede. Vai levando. Como é que tá? Estamos indo, pastor. Está na seca, filho? Não, estamos indo devagarzinho, estamos indo. Até tem água para matar a sede. Mas quem convida Jesus para a sua vida pessoal, para o seu casamento, a água é transformada em vinho. Eu não sei no que você gostaria que Jesus transformasse na sua festa, mas eu sei que Ele continua o mesmo e Ele continua transformando vidas e restituindo famílias. Por isso, se o seu problema é de namoro, de compromisso, de casamento, saiba que Jesus, Ele começou fazendo isso. Ele começou transformando água em vinho. E por mais que no momento mais triste da sua vida Ele pede água, não sei se Ele ia transformar em vinho de novo, ou sei lá em quê, mas Ele pede água na cruz, e a água que os soldados pegam é vinagre. O homem tem o dom de transformar água em vinagre, em tornar a vida amarga. Mas Jesus, Ele pega a água e transforma em vinho. Jesus pega o vinagre que foi colocado na sua boca como uma esponja, e Ele dá outra face, e Ele derrama sangue por você. Ele dá a sua própria vida por você, para que você possa se assentar à mesa, como um casal, como uma comunidade, e beber o suco de uva, o vinho. Ele é especialista em mudança, Ele é especialista em transformação. O ministério dele começou assim, como nós vimos. Começou com este milagre, com esta transformação. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E a minha oração é que os seus pés se apressem em obedecer a palavra de Deus.